A gente vai falar agora sobre um alerta do Conselho Regional de Farmácia sobre o risco de misturar medicamentos a bebidas alcoólicas. Tem gente que faz uso de medicamento controlado, tem gente que às vezes vai lá, utiliza um analgésico, um anti-inflamatório, tem vários medicamentos de uso contínuo também para alguns tratamentos específicos. O Daniel Fortes, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia, vai falar conosco sobre esse tema. Presidente Daniel, seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui podendo falar desse tema tão importante, né? E nessa época de carnaval, principalmente, a gente tem que realmente acender esse alerta aí para que o pessoal possa curtir com mais segurança essa folia. É verdade. O consumo de álcool, ele já sabemos que o consumo, sobretudo excessivo de álcool, traz riscos à saúde. Mas quando a gente combina ele com alguns medicamentos, o que é que isso pode gerar no organismo? O que é que quais os efeitos dessa combinação? Na verdade, a gente está falando de medicamentos como uma série de substâncias com diversos efeitos fisiológicos dentro do nosso organismo, né? E o álcool, ele pode interagir de diferentes formas. Às vezes ele pode potencializar a ação do medicamento, que não é benéfico, ele pode também reduzir o efeito daquele medicamento, ou ele pode provocar reações indesejadas, né? Uma mutação. Alterações no estado de consciência, no estado de enjoo, pressão arterial, glicemia e assim por diante. Então, é uma situação que a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, cada medicamento tomado. E aí eu vou até citar alguns medicamentos aqui, porque, por exemplo, Daniel, alguns foliões fazem uso ocasional, quase não sai aqui a palavra, o uso momentâneo ali do medicamento, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios. Nesse caso aqui, quais são? Tem risco sempre, né? Mas existe risco menor, risco maior, no caso, por exemplo, de um analgésico, que é alguma coisa meio que comum das pessoas utilizarem? Existe sim, né? E quando a gente fala nessa época de folia, a ingestão de bebida alcoólica, surgem os famosos kit ressacas, né? Tem isso também. Aqueles medicamentos que são utilizados para tratar sintomas da ressaca, como dor de cabeça, o enjoo, a fadiga, o cansaço muscular. E todos esses medicamentos, de alguma forma, eles vão interagir com o álcool. Alguns são mais prejudiciais, outros são mais toleráveis. Por exemplo, se a gente for considerar aquele comprimidozinho, né, que sempre fala, tomar um antes, tomar o outro depois, quem é mais atento e presta atenção na bula ou está escutando a orientação do farmacêutico vai saber que aquele medicamento ele é proibido o uso junto com bebidas alcoólicas, né? A própria bula do medicamento traz essa informação, mas infelizmente foi algo que se popularizou lá nos anos 90 e que até hoje perdura na cabeça da população. No caso desse medicamento, ele tem duas substâncias que, quando interagindo com álcool, podem trazer prejuízos. Uma é o ácido acetilsalicílico, né? O tão conhecido AS, já de todo mundo. Esse AS, ele acaba agredindo, diminuindo a proteção da mucosa do nosso estômago. E isso pode favorecer sangramentos. O álcool, ele tem esse mesmo efeito. Então, quando os dois estão juntos, a gente potencializa a chance de ter um sangramento estomacal. Um outro caso é a substância mepiramina, que também está presente dentro desse medicamento. A mepiramina, ela é uma substância que, por ser parecida, né, da ação dos antialérgicos, ela também induz o sono. E como ela induz sono, o álcool já tem um efeito de depressão do sistema nervoso. Os dois associados também pode potencializar um caso de desmaio, pode acentuar uma hipoglicemia, pode prejudicar o paciente que no dia seguinte tem que trabalhar operando veículos, máquinas pesadas. Então, são tipo de interações muito comuns, perigosas e que as pessoas muitas vezes não se atentam. Agora, alguns cidadãos, homens e mulheres de maneira geral, fazem tratamento com medicamento contínuos, mais comuns, hipertensão e diabetes. Tem risco também de diabéticos e hipertensos. Geralmente tem diabético e hipertenso que já elimina o álcool para evitar qualquer outro tipo de transtorno. Mas no carnaval tem aquela só um pouquinho que acaba não sendo só um pouquinho. Quem é diabético e hipertenso faz uso de medicamento, corre risco também?
Essa é a nossa recomendação, né? Que o paciente que é hipertenso ou diabético, ele não faça uso das bebidas alcoólicas porque ela vai interagir com o seu medicamento. Mas a gente sabe, né, que dentro dessa época de festas, se o paciente tiver que escolher entre usar o medicamento e o álcool, ele por muitas vezes acaba, não vou tomar o meu medicamento por 2, 3 dias, porque eu não vou ter perigo e vou fazer a ingestão da bebida alcoólica. E essa prática não é recomendada, tá, Abdias? É importante a gente lembrar que no momento que a gente está no meio da folia, no calor intenso, a alimentação está desequilibrada, a hidratação não está em dia. Você tirar a maior barreira que você tem para o controle da sua doença, que é o medicamento, pode potencializar o risco que aquela doença vai te trazer. No caso do hipertenso, pode ter um pico de pressão alta. No caso do diabético, pode ter reações de hiperglicemia. No entanto, é preciso ter muito cuidado, porque esses medicamentos, quando misturados com álcool, eles podem intensificar o efeito do medicamento. Então, no caso dos antihipertensivos, como o álcool ele já reduz a pressão arterial, porque o indivíduo começa a eliminar líquido do corpo, né? Todo mundo que bebe sabe que dá mais vontade de ir ao banheiro. E essa perda de líquido no corpo, ela faz com que haja já uma queda natural da pressão. O medicamento está segurando a pressão daquele paciente para que ela não suba, então o paciente ele pode ter uma crise, né, uma queda de pressão, vai sentir aquele calor excessivo, vai sentir aquela tontura, aquele desmaio, e a gente tem que cuidar para que o paciente, instruir o paciente para reduzir a chance desse efeito. Como que a gente pode fazer isso? Mantendo a hidratação daquele paciente, né? Se o paciente faz a reposição de líquidos à medida que ele vai perdendo, a chance de ter essa hipotensão é mais reduzida. No caso do diabetes, né, o paciente que faz uso de medicamentos para controle de álcool, principalmente os pacientes que fazem uso de insulina. Tá? Esses medicamentos aí, eles controlam a glicose a glicose no sangue através da injeção, do aumento da produção de insulina pelo pâncreas ou a insulina artificial. O álcool, para ser metabolizado, ele precisa consumir glicose. Então, o paciente já está com o nível de glicose controlado ali no limiar. Quando o álcool utiliza a glicose para poder fazer o seu metabolismo, essa glicose cai. Aí, em vez da a gente tem a hipoglicemia nesse paciente. Entendi, bem interessante aí essa explicação técnica, didática. Agora, Daniel, há quem acredite, né, que beber moderadamente pode evitar complicações em qualquer circunstância. Então, existiria um limite de consumo de álcool que pode evitar, de fato, o problema? Exemplo, vou beber mesmo que eu consuma aqui um medicamento. Então, tem um limite ali para você consumir e não correr risco? A Organização Mundial de Saúde, ela define quais seriam os critérios para consumo adequado de álcool, né? Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Se a gente for pensar, o homem ele consegue metabolizar mais álcool do que a mulher. Então, o homem ele é mais resistente ao álcool por natureza. E a dose que seria segura para o paciente estaria entre 2 latas de cerveja para o homem, 1 lata de cerveja para a mulher, 1 dose de destilado ou de vinho, 2 doses de destilado ou vinho para o homem e 1 dose de destilado ou vinho para a mulher. Rapaz, isso aí tá muito fora da realidade da questão teoria e prática, né, Daniel? A gente sabe que o pessoal vai pro carnaval, meu amigo. Não é 1 lata, 2 latinhas, não. Vai bem mais. A gente sabe que o clima da folia ali, ela intensifica a ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, o que a gente recomenda, Abdias, é que sejam feitas todas as outras medidas que reduzem o efeito do álcool no nosso corpo, né? Então, acima de tudo, o paciente ele tem que se manter hidratado. O folião tem que se manter hidratado. Tem que tomar água. Tomar bastante água. Cada dose da bebida alcoólica, fazer uma ingestão igual de água, né? Estar ali a todo momento buscando estar protegido, principalmente do sol, né? Usar protetor, buscar curtir a folia mais tempo na sombra do que exposto a esse calor excessivo que ajuda na hidratação. Fazer ingestão de alimentos saudáveis, alimentos leves, que possam fornecer para ele glicose, que vai ajudar a fazer essa digestão, né? Alimentos gordurosos, eles reduzem a absorção daquele álcool ali, mas eles podem ser prejudiciais no caso da desidratação do paciente. Então, fazer esse tipo de cuidado pode amenizar. E assim, fazer a ingestão do álcool com responsabilidade, né? Saber qual é o seu limite, estar ciente de que aquele álcool ali ele pode potencializar o efeito de algum medicamento que você esteja utilizando. Excelente. Agora,
Existe algum medicamento que é, digamos, uma bomba misturado a bebida alcoólica? Aquele medicamento que você não deve nem chegar perto da bebida? Tem alguns medicamentos, sim. Tem um bem famoso, né, que é o metronidazol. O metronidazol, ele provoca reações semelhantes à ressaca muito exacerbadas, então ele provoca enjoos, provoca vômitos no paciente. Vale lembrar, né, que esse metronidazol muitas vezes é utilizado como um creme vaginal, e aí as pessoas não associam, né, acham que o medicamento que vai interagir com o álcool é somente aquele que faz a ingestão oral, que toma o medicamento. E esse medicamento, ele mesmo sendo administrado por via vaginal, às vezes para tratar alguma patologia no genital, ele também pode interagir com esse medicamento, com o álcool, perdão, e pode trazer reações muito severas. Outros medicamentos que a gente também alerta bastante sobre a interação com álcool são os medicamentos que são utilizados para tratamento de dor crônica. Então, por exemplo, medicamentos opioides que contenham codeína, que contenham tramadol, são medicamentos que interagem provocando uma sonolência excessiva, bem como os benzodiazepínicos também, né? Então, diazepam, clonazepam, que são aqueles medicamentos tarja preta que as pessoas utilizam para dormir, também podem provocar uma depressão respiratória quando associada com álcool. Mistura muito perigosa e contraindicada. E lembrando que quem toma esses medicamentos que causam sonolência e vão curtir o carnaval, ainda que não bebam, precisam também ficar atentos, por exemplo, a dirigir, né? Quem bebe não tem que dirigir de jeito nenhum, isso é um fato, né? Não deveria, não deve, na verdade. Mas se você toma medicamento que causa também essas reações, é importante ter uma pessoa que dirija para você, para de repente você não tenha uma queda de pressão, ou então possa cair no sono enquanto estiver no volante. Então vale também esse alerta, Daniel. Vale esse alerta. Esse medicamento que induzem sonolência, eles não induzem sonolência somente de um dia para o outro. Então muitas vezes o paciente toma num dia para querer dormir bem, para o outro dia estar mais descansado, só que aquele medicamento ele fica 3 dias dentro do nosso organismo. E aí o paciente vai estar em estado de sonolência alterada, né? E piscou o olho, quem pega a estrada, principalmente, muita gente está pegando a estrada, pode sofrer esse tipo de prejuízo. Outra coisa que a gente precisa alertar também, Abdias, é que tem se popularizado o uso recreativo desses medicamentos, né, que são utilizados para dormir, principalmente aí o clonazepam, todo mundo conhece como o Rivotril. Tem muitos jovens que estão fazendo o uso associado já com a bebida alcoólica, porque dizem que induz um estado de euforia maior, tá? Essa reação ela não é comprovada e é uma reação maléfica para o organismo daquele jovem ali, que pode estar não só mais suscetível à sonolência, a crises de desmaio e depressão respiratória, também a estados de confusão mental, podendo gerar, assim, né, algum tipo de percepção errada e aquela pessoa ficar mais vulnerável ao ambiente que ela se encontra. Tem um medicamento agora que é o Tadalafila, que eu vi, inclusive, o Conselho fazendo campanha. Tem gente distribuindo em shopping, tem jovens... É um medicamento para disfunção sexual. E tem jovem usando para ir para academia, porque ele faz a dilatação dos vasos sanguíneos. Também não é uma combinação adequada, o Daniel, com a bebida alcoólica. De forma alguma, né? A Tadalafila, ela tem como o efeito esperado dentro do nosso organismo provocar isso que você chamou de vasodilatação, que é, os vasos se enchem de sangue, né? Se abrem para receber mais sangue, e aí por isso que o pessoal da academia gosta, né? Porque o músculo fica mais inchado, dá o que a gente chama de pump, e aí se sente mais forte ali. Lembrando que aquilo ali, ele nada mais está fazendo do que enchendo o músculo de água, né? E aquela água ali, em determinado momento, vai ser drenada, vai sair. No caso associado à bebida alcoólica, essa vasodilatação, Abdias, é o que, por exemplo, os medicamentos antihipertensivos fazem. Eles dilatam o vaso para reduzir a pressão arterial. Então, a Tadalafila também reduz a pressão arterial. Quando associado com álcool, você pode ter uma queda brusca e pode provocar tonturas e desmaios no folião. O Conselho Regional de Farmácia, então, atuante nesse carnaval para trazer as melhores orientações e sugerir as melhores práticas para que você não viva o carnaval como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã chega e cobra a fatura. Daniel, obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu quem agradeço, espaço aberto e estamos sempre à disposição. Daniel Fortes, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, falou de um assunto importantíssimo. Não vá negligenciar os cuidados com a sua saúde. O carnaval passa e a vida segue. 10 horas em ponto. A entrevista com o Daniel, os comentários e outras entrevistas que fizemos, já no nosso site, redeantena7.com.br, no nosso canal no YouTube.